Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, nos conta que Jesus estava passando por uma certa região quando ele percebe uma figueira completamente revestida de folhas. Porém, ao chegar até essa figueira, Jesus não encontra nenhum fruto nela. Jesus então lança uma maldição contra aquela árvore e no mesmo instante ela seca por completo e nunca mais deu frutos. Muitos de nós, quando lemos essa passagem, imaginamos que Jesus tenha sido um pouco radical ali naquela situação, porque outro evangelista vai dizer, inclusive, que não era tempo de figos. Mas será o que aconteceu ali de fato? Será que Jesus estava mesmo sendo radical dessa forma? Ou será que ele estava usando aquela situação para ensinar algo precioso para os seus discípulos e, consequentemente, para cada um de nós que hoje temos acesso a essa palavra? Eu creio que nesse vídeo você será muito abençoado ao compreender essa passagem e desde já eu te peço, curta, compartilhe o vídeo e comente aqui abaixo no final o que você achou e se você compreende agora esta passagem das Escrituras. Pois bem, essa passagem, como eu disse, está lá em Mateus capítulo 21, a partir do verso de número 18. E muitos de nós acabamos achando que Jesus está sendo radical, mas será que é isso mesmo que está acontecendo ali? Para que a gente entenda melhor essa passagem, a gente precisa compreender qual era a relação entre o judeu e a figueira. No Antigo Testamento, os judeus, o povo de Deus, ele é comparado a uma figueira. Figueira é essa que se tornou estéril, pois eles não estavam dando frutos para a glória de Deus. Pois bem, quando chega aqui nesse ponto, Jesus está vendo a oportunidade perfeita para poder passar um ensinamento preciosíssimo para os seus discípulos. Jesus sempre pregou contra a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus, dos escribas, pois eram homens hipócritas que mostravam ser aquilo que de fato eles não eram. Quando Jesus se depara com essa figueira, ele sabia que não era tempo de figos. De fato, Jesus é o Criador e ele sabe cada uma das estações. Quando ele se depara então com aquela figueira, que provavelmente era a única que havia folhas naquela região, Jesus vai até ela com o intuito de mostrar aos seus discípulos, na prática, com uma ilustração, aquilo que ele prega contra os fariseus e contra os mestres da lei, contra a hipocrisia de cada um deles. Jesus, então, ao ver que a figueira não tinha nenhum fruto, ele amaldiçoa a mesma para que ela seque, para passar o ensinamento que isso é o que acontece com a pessoa que mostra ser diante de Deus aquilo que de fato ela não é. Uma outra coisa que vale a pena destacar é que a figueira primeiro ela dá o seu fruto e só depois as folhas tomam conta de toda a árvore. Logo, o que dava a entender é que se aquela figueira estava revestida de folhas, era um sinal de que ela também já deveria estar cheia de frutos. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que os mestres da lei, que os fariseus, eles sempre estavam se colocando como homens santos, homens bons, homens que faziam aquilo que era a vontade de Deus. Mas lá no íntimo, Jesus sabia que eles não faziam aquilo que agradava ao Pai. Aquilo ali era só fachada, era tudo hipocrisia da parte deles. Da mesma forma, se analisarmos nos nossos dias, nós veremos pessoas que estão com uma roupagem de cristão. Pessoas que acham que porque estão com a Bíblia debaixo do braço, com um paletó, com uma gravata, com um corte de cabelo mais tradicional, ou quem sabe com aquela saia longa que vai até o pé, aquela roupagem que aparenta que a pessoa é cristã, que aparenta que ela é uma pessoa justa, elas acham que só isso vai bastar diante de Deus. O Senhor quer que nós venhamos dar bons frutos que glorifiquem o nome dele. Talvez você imagine como assim, quais são esses frutos. Se você olhar para Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, você vai perceber que ali são descritos os frutos do Espírito. Se temos o Espírito Santo habitando em nossa vida, cada um daqueles frutos deve ser evidente em nós para que o Senhor seja glorificado através de nós. Então, com esse vídeo, eu quero que você reflita. Será que você tem mesmo dado frutos que glorifiquem o nome do Senhor? Ou será que você tem sido como aquela figueira? Com uma roupagem de crente, com um linguajar de crente, mas no seu íntimo não tem dado frutos que glorifiquem o nome dele. Eu espero que você, através dessa breve palavra, possa refletir sobre isso, orar e pedir ao Senhor para que traga frutos de misericórdia, frutos do Espírito na sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que ele possa ver verdade no seu coração, que ele possa ver sinceridade e que toda hipocrisia caia por terra em nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoou, você já sabe, curta, se inscreva no canal do Ministério Levanta e Anda, ative o sininho para você ser notificado, nos ajude a divulgar. Você pode ver que os nossos vídeos estão começando a ter um pouco de engajamento, mas ainda assim é muito pouco. Quantas pessoas ainda não conhecem essa passagem? Talvez você não conhecia essa passagem dessa forma, não havia entendido dessa forma. Por isso nós pedimos, nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que nós também nos sintamos motivados a continuar gravando um devocional diário aqui para vocês. É o favor que nós te pedimos e de coração, o nosso desejo mesmo é abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.